O Alisson vai ou não virar reforço do Galo? Essa especulação tem fundamento? Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora esclarecer se existe alguma chance de o Galo contratar um lateral direito chamado Alisson. Ele pertence ao Avaí, tem 24 anos de idade e, de acordo com o jornalista Thiago Fernandes, interessaria ao Atlético. O Thiago, que é meu amigo, inclusive, contou que o Paulo Brax foi aquele que iniciou tratativas na intenção de levar o Alisson para o Galo. Antes de trazer a resposta atleticana, deixa eu só te apresentar quem é esse lateral. Temporada atual no time da Série B, de 34 partidas, 4 gols e 2 assistências. O Alisson foi revelado no Red Bull Brasil, esteve no Red Bull Salzburg, passou pelo Red Bull Bragantino, pelo Botafogo do Rio e pelo Botafogo de São Paulo, até que ele se mudou para o Avaí. Contei para vocês que fiz contato com o dirigente atleticano na manhã dessa quinta-feira, certo? O Atlético assegura que o Alisson nunca fez parte dos planos. E essa pessoa com quem conversei falou: Nicola, descarte por completo. Esse atleta não será contratado pelo Atlético. Hoje pela manhã, uma informação que foi do Pedro Rocha, do GE, de que o Atlético teria feito contato pelo David Washington, que é do Chelsea, pertence ao Chelsea, sub-20, né? Sub-21, lá na Europa é diferente. Ele tem 21 do Chelsea. E aí hoje pela manhã conversei com uma pessoa do Atlético que me confirmou que realmente procurou pelo jogador. E nós precisamos ter muita cautela, como tivemos na rádio, gente, para nós não traçarmos paralelos entre a realidade que é o Zé Lucas e uma aposta que é o David Washington. O Zé Lucas é um jogador que já é uma realidade, embora jovem, 2 anos de profissional, com muitas referências de quem trabalhou com ele, de colegas de imprensa que acompanham ele no dia a dia, e de um David Washington que eu sei de um cara que conhece muito sobre ele, que é o Matheus Eduardo, que trabalha comigo. Então, eu conheço muito pouco do David Washington, mas o Atlético hoje confirmou que fez uma sondagem e que os valores assustaram. É natural que os valores vão assustar o Atlético. O Atlético não tem dinheiro. Qualquer R$1 é caro para quem não tem dinheiro. Então, até dizer que os valores assustaram, porra, se o Atlético já deixou claro que quer apenas negócios de ocasião. Negócio de ocasião é você achar jogador no mercado e trazer sem que você precise colocar dinheiro. Se colocar dinheiro para quem não tem, não é que não tem, não quer gastar. E aí eu estou falando dos donos do Atlético. Eles não querem colocar, esse aporte aí tirou da dívida e puxou, legal. Mas aporte para o futebol, já está todo mundo sabendo que não vai ter. Então, quando o Atlético falar, os valores assustaram. Mas quais valores? Vocês falaram que não ia colocar dinheiro em nenhum jogador. Eu não me lembro do David Washington. O que eu vi de ontem para hoje foram vídeos da internet. Tem um compilado meu de vídeos da internet, eu jogando futebol. Se vocês assistirem, vocês vão falar que eu hoje consigo jogar. Mas num compilado, que um amigo meu fez meu. Eu era magro, depois engordei, agora emagreci de novo. Hoje eu já estou apto novamente. Entendeu? Então, não dá para traçar paralelo. Eu conheço muito pouco ou quase nada. E quem lembra dele no Santos, apareceu bem no Santos e tal, mas é para tudo isso. E outra coisa, o Real Madrid teve um jogador que passou por lá chamado Reinier. Passar pelo Real Madrid não é chancela de nada, né, Lu? Sabe por que você não lembra? O David Washington estava no Santos até ano passado. Retornou por empréstimo. Ninguém lembra. Não jogou. O Santos, essa draga danada, e o David Washington, cria do Santos, num clube que lança jogadores, que a torcida tem mais paciência, não deu conta. Tudo bem, a gente tem um atenuante que o Santos tá uma bagunça, né? Dentro e fora de campo. Não é o melhor cenário para os jogadores. Mas o David Washington não deu conta de jogar. E o Santos, mais uma vez, ano passado, brigou para não cair. Então o Neymar teve que ir na Bacia das Almas lá ajudar, e o David Washington não jogava, não conseguia contribuir. Retornou para o Chelsea, também não foi aproveitado. Isso quer dizer que ele não daria certo ao Atlético? Não. Mas os indícios não são bons. Ele teria que se provar. Ele sim seria muita aposta também, porque o currículo recente dele não credencia para chegar e mostrar pra gente que ele seria um cara que mudaria o Atlético patamar, que resolveria os problemas do Atlético. E pra gente ver o tanto que o setor ofensivo do Atlético, especialmente aquela posição, é carente, o Barba foi na coletiva e falou. O Barba que vem medindo todo tipo de palavra nos últimos meses, né? Depois que ele chutou o balde aquela vez, ele tá medindo as palavras. Depois que ele falou a verdade, Lucas? Exatamente. Depois ele alinhou o discurso com a diretoria direitinho ali, mas nem ele aguentou. Né? Depois do empate com o Bahia, que o Atlético criou mais uma vez e
não teve qualidade para decidir o jogo. Ele abriu na coletiva lá que tá precisando do centroavante. Então, E aí, pra mim, é muito incômodo de imaginar que o David Washington, nome mexicano, né? o Denzel, se fosse Denzel Washington, eu prometo um filme bom e eu tenho esse eu já cravava. Mas que vai ser a solução pro Atlético? Essa é a solução pro Atlético? O torcedor do Atlético, ele deve estar muito incomodado com o noticiário. O noticiário, que cada dia é uma surpresinha diferente. Aí o Atlético... Então aí eu pergunto, e o Cauã, que tá no banco, jovem promessa, né, da base do Atlético, será que o potencial dele é menor do que o do David Washington? Né? Que o ano passado fez 20 jogos com a camisa do Santos. O Santos, que foi onde, que muito bem o Lucas colocou, que foi onde que lançou ele pro futebol, quando ele começou a fazer bons jogos ali no início da carreira, né? E até chamou a atenção do Chelsea. Chelsea também passa o cerol em todo mundo. Ele vai buscando e tá nem aí como que vai funcionar. E vai relocando, colocando em outros lugares, colocando no sub-21 para ver se funciona, mas às vezes não funciona, como é o caso do David. Então assim, eu não entendo de verdade. Que movimento é esse do Atlético? Aí quer fazer a gente aceitar e entender que o Barba vai numa coletiva, fala que o Atlético precisa de um centroavante, precisa de um fazedor de gol, que ele tá percebendo que às vezes não é a do Cassieira jogar ali enfiado sendo o 9, né? Na Rússia ele acostumou jogar muito como segundo atacante, né? Informação. 4-4-2. Posso só concluir o pensamento, Rogerinho? Rogerinho? Pode, né? Pode, então, porque senão eu vou perder esse ponto, tá? Mas é porque é pelo seguinte, como que eu vou entender? O treinador vai na coletiva e fala que precisa de um centroavante. Esse investimento foi feito de 7 milhões de euros. 7 milhões de euros no Cassieira. E agora ele não é esse jogador. E vai fazer o torcedor entender e aceitar que o menino de 21 anos, que não teve uma boa participação no Santos no ano passado, que não teve projeção no Chelsea. Chelsea emprestou ele para outros lugares. Esse vai ser o cara para solucionar? Então, o Atlético, para mim, ele continua naquele filme da década de 80. Apertem os cintos, porque o piloto sumiu. Informação. Rogerinho. O Atlético acabou de comunicar que acertou com o Red Bull Bragantino e com o Real Oviedo da Espanha a contratação do centroavante uruguaio Thiago Borbas. Jogador de 24 anos, o atleta chegará em Belo Horizonte nos próximos dias. A assinatura definitiva do contrato, que será por empréstimo com opção de compra, está condicionada à aprovação dos exames médicos. Então o Atlético acabou de anunciar Thiago Borbas, atacante de 24, centroavante de 24 anos de idade, e chegará em Belo Horizonte então nos próximos dias. Eu acredito que vocês estão aí pesquisando, como eu estou aqui. Estou puxando aqui os números do Borbas. Quais são os números, Vamos Andrezão? lá. Temporada 25-26, 12 jogos, 0 gols, 0 assistência. Não, peraí, vai devagar, pô. muito bem, Muita realmente. coisa. Aí Bragantino em 25, 188 minutos e 9 jogos, 0 gols, 0 assistência. Em 24, 48 jogos, 11 gols e 2 assistências. No Brasileiro, 21 jogos, 2 gols. Em que posição que é dele, André? Centroavante. Ah, tá. Não, só pra saber. então, Eu achei que era goleiro. Achei que era goleiro. Ele teve bons números em 23, né? 23 ele teve bons números. Mas pega o recorte do Brasileiro, 23 jogos, 2 gols. Nenhuma assistência. Ele foi bem no campeonato Deixa eu ver aqui. paulista. Em 23, Que ele fez 13 gols. 23, cadê? 23. Ah, não, 23 que ele foi brasileiro, ele fez 9 gols e 2 assistências em 33 jogos. Foi 24 que ele fez 2 gols só. 23, 49 jogos, 13 gols e 3 assistências. Ele tem 24 boa estatura, não tem, André? 24 anos, 1,86m, quase 1,90m de Eu tinha na altura. minha cabeça que era 1,88m. Eu lembro do Borbas, no Red Bull Bragantino, evidentemente. Um jogador que tem melhor capacidade física de deslocamento do que o Cassierra, algo que diz muito a respeito da maneira que o Atlético joga. Agora, é uma tentativa, né, diante do filtro. Hoje no rádio eu falei, gente, o Atlético não vai conseguir trazer um nome impactante neste momento no mercado, eu acho, tá? Por quê? Por conta, quando você coloca aquele filtro lá,
até quem gosta de jogar videogame, joguinhos de futebol, às vezes você vai procurar, ô André, aí você fala assim, valores de tanto a tanto. Cara, valores, quando o Atlético joga no filtro dele hoje, ele coloca de 0 a 0. E é mais complicado tratar dessa forma. Então, o Borbas é uma tentativa, eu lembrava ele realmente ser um jogador de boa estatura. O Cassierra também tem boa estatura, mas ele é mais móvel que o Cassierra, tá? Mas ele chega com um peso muito maior, tá? Então, Depois do que o Barba disse, ele que não faz um gol por jogo pra ver se a torcida não vai ser. Ele chega com um peso desse tamanho nas costas. Pois é, aí diz muito a respeito da necessidade do Atlético, né, André? O Borbas, ele não é um jogador, a princípio, para resolver. Ele não deveria chegar com esse rótulo, mas um Atlético ele chega com esse rótulo porque o Cassierra não está conseguindo corresponder às expectativas. E o Barba falou na coletiva, né? Então já põe um alvo nas costas dele. A única posição que o treinador citou foi de centroavante. O time cheio de carência. A grande Dessa questão... vez, né? Porque da outra ele falou em todos os setores. E depois grande cortaram a questão língua dele, nunca mais que a falou. gente precisa destacar aqui, o torcedor do Atlético precisa entender, por favor, sem essa os paralelos em algumas situações, eles cabem. Você traçar paralelos entre contratações, times, trabalhos e tal. Nesse caso, muita atenção, pelo que nós falamos do Zé Lucas e pelo que estamos falando do Borbas. Eu não me lembro. Eu não conheço. O Atlético está trazendo, é mais um negócio, é mais uma aposta do Atlético, é mais uma aposta. Seria uma aposta no David Washington, é uma aposta no Borbas. E aí, estão falando de centroavante, que o Barba, eu não sei se o Barba participou desse negócio, ou se o Siga Aí é loucura. e o departamento de futebol é que definiram e falaram, ó, temos um centroavante aqui, Barba, toma aí. O Barba tem que ter Ué, tem que ter participado, Se né? o ce- Não sei. Tem que ter. Não, ele tem que ter. Ah, tá. Vocês Ele vocês tem não que tão- ter. vocês Não, não tô tão dando discordando do que eu tô falando. Não, ele não. tem que ter. É, eu também acho. Porque você falou, eu não sei se o Barba, ele tem que ter. Vamos Tem saber que disso agora. Uai, ó, HG, você tá de brincadeira. Eu não. Uai, Você está atacando o mensageiro. Não, ué, ele já falou. Todos os setores precisam de reforços, Lucas. Ele falou depois na do última Vitória. coletiva que precisa de um Centroavante. centroavante. Aí ele vai simplesmente assim, o Brax chegou, já temos aí, ó, é o Borbas, pronto. Olha, não é assim não, velho, que funciona. Tá de brincadeira. Estão brincando com o Atlético aí. Não é assim que funciona, não pode ser desse jeito. O Atlético precisa de mais respeito. Mais respeito. Isso é em todas as áreas. Em tudo. Porque às vezes fica parecendo que tá brincando. Ó, eu não sei, Para de rir. Não, não tô rindo, eu tô rindo de você. Sabe por quê? Porque toda vez que você fica bravo, eu já lembro do Marco Astoni fazendo lá a musiquinha na IA e mandando pra nós aqui, pra gente rir um bocado. Eu não sei, eu perguntei pra uma pessoa do Atlético aqui se o Barba participou dessa vinda do Borba pra cá. Que o Atlético acabou de anunciar. Borbas, né? Borbas. Então, assim, é uma aposta. E é uma aposta que vai ter que chegar e resolver um problema que o Atlético tem e é grave. Porque o Atlético não tem um cara... Quando o Atlético tinha o Hulk, na melhor fase, o Hulk deitou fazendo gols. Quando o Atlético tinha o Paulinho, e o Paulinho bem fisicamente, o Paulinho fez muitos gols, perdeu muitos, mas fez muitos. Hoje o Atlético tem um problema de falta volante, falta um meio articulador, falta um centroavante, saiu da boca do treinador, E um que aliás diretor pediu um também, jogador pelo por menos. setor. Né? Então, se o Borbas vem e não resolve o que está precisando ser resolvido, é mais pressão para cima do departamento de futebol do Atlético. O Borbas, HG, é um torcedor do Atlético que não fique bravo conosco. É uma contratação do tamanho que os gestores do Atlético enxergam o time hoje. Mediana. Os gestores do Atlético estão transformando o Galo em um clube mediano. E o Borbas é uma contratação mediana, sendo benevolente. Então, gente, se você analisar o contexto do Atlético, o que tem sido feito dentro e fora de campo, o que foi prometido e não foi cumprido, o Borbas encaixa bem mesmo, ué. Será que o Borbas é um dos 4 Hulks? Será que é o Borbas que vai fazer o Atlético brigar com Flamengo e Palmeiras? E, gente, isso não é da nossa boca, não. Você puxar nas redes sociais, tem gravado. A diretoria do Atlético prometeu que o Atlético ia brigar com o Flamengo e Palmeiras. É trazer o Borbas, e nada contra o jogador, tá fazendo dele, uma carreira sólida. É através do Borbas que o Atlético vai brigar com o Flamengo e Palmeiras? Acabei de receber a informação aqui
Eu acabei de perguntar para uma fonte muito confiável do clube que me disse, eu coloquei, Barba participou da escolha do nome do Borbas? A resposta, boa tarde. Sim, o Barba participou da reunião que definiu pelo Thiago Borbas, que está chegando aí. É o óbvio. Precisa ser reforçado, né? Mas do jeito que tá o Atlético, a gente não duvidaria de nada, né, o time? Pois é. Pra ter empurrado goela abaixo, não custa. Ia me não assustar custava. muito, né? Porque, assim, é inaceitável. Depois que cobra, ele cobrou. Gente, cobrou na terça-feira. O fazedor de gols, o cara que vem, é o cara que você paga 2 milhões, 2 milhões e meio pra ele. Não que eu esteja de acordo, tá? Porque eu tô achando uma esculhambação você pagar 500 mil pra cabeça de bagre. E tem muito cabeça de bagre ganhando 1 milhão, 1 milhão e meio. Com contrato de 5 anos. E é geral, tá? Tô falando do Atlético especificamente, não. Então tem muito cabeça de bagre ganhando, eu já acharia muito caro você pagar 500. Você pagar 1 milhão, 1 milhão e meio pra cabeça de bagre. Mas o cara para resolver seu problema de gols, esse cara é o cara que vale você colocar dinheiro e é necessário. Então, se pudesse dar um conselho ao Borbas, eu ia falar com ele, fica elétrico e se vira para guardar, irmão. Porque a pressão para cima de você e do Barba, que participou, vai ser muito grande. E se não virar, e se o ataque do Atlético continuar sendo um ataque inoperante, é pau no departamento de futebol. Mas o departamento de futebol também tem que ser cobrado também. Isso Se não aqui. Importante, porque você está vindo profissionalmente, se não tinha colocado a diretoria de futebol também é. Quando falo em contratação, eu sempre lembro a entrevista do Brax lá na HG Play. Se eu não conseguir trazer o primeiro volante, eu posso parar. Demissão, eu posso parar. Mas toda a contratação do Atlético, assim, como é que trouxe? É porque é o seguinte, nessas escalas que a gente vai fazendo, a gente vai fazer uma escala. A prateleira A dos atacantes, a prateleira B dos atacantes, a prateleira C, a prateleira D. O Boba estaria em qual prateleira é essa? Em qual prateleira estará o Boba? Eu colocaria ele na D. Ele na D. Ele não é. Ele tá na prateleira A do futebol brasileiro? Claro que não. Ele tá na prateleira B do futebol? Não tá. C ou D, você vai ficar discutindo. Não sei, que eu não conheço. Você vai discutir C ou D, porque aí vai depender do grau daquilo que eu tô colocando na prateleira. No Bragantino ele não era o homem gol. Então, cara... Ele era reserva do Sacha, tá? Isso, exatamente, ele era reserva do Sacha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Então, Deixa eu te fazer uma pergunta. O Sacha tá na prateleira C ou na B? Se você hoje... B de bola? Se você hoje fosse ao mercado... Eu tenho que falar com meu irmão Tony Ângelo, que tá ali fora, viu, Tony? Eu quero um colete desse aí. Você pode se virar pra arrumar um desse aí pra mim. E eu quero um bonézão também. Gasta bonézão pilha, viu? Gasta pilha. Presta atenção, Colete, que eu vou te dizer energia e eu vou te explicar que é um negócio bacana da T8N. Presta atenção. Se você hoje tivesse no mercado Borbas e Isidro Pita, você contrataria quem? Pita. Obrigado.